Hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite, queridos, da mesma forma, Deus vai falar muito, eu tenho certeza. Abram as vossas Bíblias, num livro que eu sei que é o seu livro de cabeceira, que você abre sempre, que você sempre está lendo, o livro de Neemias. O pessoal já começa a rir, né? Então, o livro de Neemias, eu sei que você está acostumado a lê-lo, você acorda, a primeira coisa que vem na sua cabeça, vou ler Neemias. Então, Neemias capítulo número 1, eu quero falar sobre posicionamento, queridos. Eu quero falar sobre se posicionar em todas as áreas da sua vida, seja na área conjugal, seja na área financeira, seja no seu trabalho, seja na igreja, se posicionar. Os irmãos vão... eu trabalho no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, né, queridos? Quando a gente fala sobre dízimos, ofertas, e eu sempre gosto de falar isso, porque eu trabalho com licitações de contratos. Então, vários contratos passam por mim, e ao analisar esses contratos, muitas dispensas de licitação vão para reconstruções e para fachadas de igreja católica. Então, há um subsídio do governo para pagar a reconstrução e a reforma de igrejas católicas, e eu concordo plenamente, porque são imóveis históricos e que devem ser preservados, sim. Mas a igreja evangélica não tem ajuda nenhuma do governo. A igreja evangélica, ela vive totalmente da fé dos irmãos, do dizimar e do ofertar. Amém? Então, que nós sempre tenhamos esse entendimento de quão bom é participarmos desse momento de dizimar e ofertar. E eu sempre aprendi uma coisa, que para toda escolha existe uma renúncia. A partir do momento que você escolheu algo, você já renunciou a outra. Então, escolher sempre é muito difícil. Se eu não tiver critérios bem fortes que vão embasar a minha escolha, essa escolha pode ser volátil, pode dar ensejo a erros, porque escolhi, renunciei. Se posicionar é renunciar a algo. Se posicionar, às vezes, é criar alguns atritos, e por vezes não queremos atritos, não queremos mudanças. Estamos acostumados com o nosso status quo, com a nossa posição de conforto, a nossa zona de conforto. Mudanças são difíceis, ou seja, todo posicionamento que eu tenho na minha vida, em qualquer área, traz conflitos. Então, se posicionar não é fácil, mas é necessário, queridos. Se posicionar, na maioria das vezes, você não vai encontrar muitos aplausos. Você talvez encontre muitos adversários com seu posicionamento. Às vezes, adversários até interiores, seu, de outros, mas faz parte e Deus te abençoa. Amém? Quando você se posiciona naquilo que Deus colocou no teu coração. Amém? Neemias capítulo 1. Todos acharam, amém? Livro de Neemias, capítulo número 1. Se você puder se colocar de pé, apenas para a leitura inicial desta noite. Neemias, capítulo 1, versículo de número 3. Vamos a partir do versículo 1. Neemias 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Deus, já louvamos, já o bendizemos. Deus, quão bom é estarmos compartilhando e meditando nas Sagradas Escrituras. Eu te peço, enquanto estivermos aqui pregando, lendo a Tua palavra, Senhor, vai de encontro às nossas necessidades, vai de encontro aos nossos anseios, vai ao encontro, melhor dizendo, dos nossos anseios, vai ao encontro das nossas necessidades, muda a nossa história, muda a nossa vida, Senhor. Nós cremos que enquanto estamos Te buscando, Tu estás militando por nós em todas as áreas de nossas vidas, seja na área secular, seja na saúde, seja na financeira, Senhor. Enquanto estamos aqui pregando e falando de Ti, faz em nossas vidas, Senhor, age em nossas vidas, age em nosso favor. Nós clamamos nesta noite e usa-me, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos conhecem, podem se assentar, por favor. Os irmãos conhecem a história de Israel. Então, Neemias é um profeta contemporâneo a Esdras. Neemias no seu período e Esdras também tiveram muitos profetas que atuaram nesse tempo, como Ageu, Zacarias, mas é um momento onde o povo estava voltando do cativeiro. Neemias, já dentro do Império Persa,
hoje o atual Irã. Então, Neemias já atuando dentro como copeiro do rei persa. Então, no momento já onde Israel estava voltando do cativeiro, foram 70 anos na Babilônia cativos, e agora o povo estava voltando. E Neemias recebe uma informação de um irmão seu, chamado Hanani, e ele pergunta, olha, onde estão os judeus que não foram exilados, que ficaram em Jerusalém? Como é que eles estão? Como é que está Jerusalém? Como é que estão os muros? E ele recebe uma notícia, queridos, terrível. Ele recebe, olha, a tua cidade, você, Neemias, que está na Pérsia, no Irã, olha, a tua cidade natal está destruída, os muros estão derribados, as casas destruídas, o povo está em miséria. E, queridos, Neemias, como diz aqui o versículo número 4, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O tema da mensagem é posicionamento, queridos. E a primeira coisa que me faz me posicionar é estar sensível às situações. Sensibilidade. Certamente essa notícia já tivera, muitos outros já ouviram, muitos outros já tinham ouvido que Jerusalém estava destruído. Mas para Neemias, aquilo o constrangeu, aquilo abateu o seu coração, ele chorou, ele clamou, ele se sensibilizou e se colocou no lugar deles, ele sentiu a dor deles. Então não há como eu me posicionar em algo se eu não me sensibilizar primeiro. Se eu não me sensibilizo com uma situação, queridos, eu posso até me posicionar por querer aparecer para alguém, para talvez chamar a atenção de alguém, mas se eu me sensibilizo com a situação, queridos, é o primeiro passo para se posicionar. Quando eu enxergo a dor, quando eu entendo a dor, quando eu sinto a dor da minha esposa, a dor do meu marido, eu me sensibilizo, eu me posiciono. Quando eu vejo a necessidade da minha chefia, eu me posiciono. Quando eu vejo a necessidade de um irmão, de um amigo, se eu me sensibilizo, eu me posiciono. É impossível você se sensibilizar com uma situação e não agir. É muita frieza. E confesso, queridos, que estamos numa sociedade fria. Cada vez mais a sociedade nos coloca num formato de gelo, né? Hoje você passa pelo morador de rua e você atravessa a rua. Hoje eu entendo todas as questões de segurança e não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre você normalizar uma situação que não é normal. Teve um dia, queridos, que eu fiquei assustado, porque tinha um morador de rua, vamos dizer aqui, do meu lado esquerdo, e a uns 50 metros, um cachorrinho abandonado, né, ali. Você vê que estava meio perdido, desesperado, e tinha umas 5, 6 pessoas com um cachorrinho. Nada contra o cachorro, amo os animais, e a Bíblia fala que a gente tem que cuidar dos animais. Mas aquela cena me chocou, né? O morador ali isolado, e 5, 6 pessoas preocupadas, quem era o dono daquele cachorro, e procurando. Repito, tem que ter o cuidado com o cachorro, mas confesso que a imagem me chocou. Eu não sei se a choca também. Mas se normalizou uma situação e não mais nos sensibilizamos. E quando não há a sensibilidade, eu não me posiciono, não ajudo. E a igreja tem perdido, queridos, essa sensibilidade. Nós somos igreja por essência, falamos sobre dízimos e ofertas, queridos. Eu não posso ajudar o irmão que está passando por uma necessidade e ele precisa vamos supor, de um valor significativo. Mas a igreja junto, ela pode. O que eu não posso individualmente, a igreja pode. A comunhão, a unidade, a força da igreja, queridos. Hoje você vai numa comunidade, não tem Estado, tem o para-Estado, né? Tem entidades para-estatais. Não preciso nem falar que você sabe quais são. Mas a força de uma comunidade que mantém uma comunidade se chama igreja. Igreja. Seja Assembleia de Deus, Universal, não importa o nome, queridos, mas são pessoas que estão ali ajudando. O que o governo não faz, o que inclusive a igreja faz. A igreja é um mover da sociedade, porque a igreja tem por essência se sensibilizar, porque Cristo se sensibilizou por nós, ao ponto de ir para uma cruz por mim, por você, por cada um de nós. Nós que não merecemos nada, nós que não procuramos nada, Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele não apenas se sensibilizou, porque muitos se sensibilizam.
Eu falei que o primeiro ponto para se posicionar é se sensibilizar. Ou palavra difícil, né, que estão me enrolando. Mas, esse é o primeiro ponto, mas não basta. Muitos choram, se emocionam. Ai, meu Deus, realmente, que não fazem nada. Nada. Não basta se sensibilizar. Eu até entendo que se há sensibilização, há posicionamento. Se não há uma sensibilização, então eu corrijo um pouco a minha fala. Porque se há sensibilização, eu creio que há posicionamento. Não tem como você se sensibilizar e não fazer algo. Mas, às vezes, é uma sensibilização teatral, né? Na igreja todo mundo é santo, na igreja todo mundo se emociona, na igreja todo mundo dá aleluia, glória a Deus. Eu quero ver lá fora. Porque a palavra igreja, eclesia, no grego, que chama chamados para fora. Então aqui todo mundo está bem, mas a igreja tem que ser lá fora. A igreja tem que alcançar os que estão lá fora. Eu tenho que me sensibilizar com os que estão lá fora. Amém, igreja? Glória a Deus. E Neemias se sensibiliza com o seu povo. Olha, não é possível. E olha, queridos, Neemias pastor, Neemias também não tinha nada para fazer, não. Ele tinha um cargo importantíssimo no reinado. Ele era o copeiro do rei. O copeiro do rei tinha que ser a pessoa de mais confiança do rei. Por quê, pastor? Porque ele bebia antes da bebida do rei, porque podia estar envenenada. Ele comia a comida do rei antes, porque poderia estar envenenada. Então, o copeiro era uma função, vamos dizer assim, um cargo em comissão, um cargo de chefia e confiança do reinado. Tinha que ser uma pessoa de muita confiança. Neemias é esse homem. Neemias estava com a sua vida estável. Neemias estava bem. Neemias comia da comida do rei. Morava no palácio. Tinha tudo do bom e do melhor. Mas ele consegue se sensibilizar com aqueles que estavam perdidos. E ele toma uma atitude, queridos. Então, primeiro ponto, se sensibilize, amém? E isso não se ensina. Não tem como ensinar você, não tem como ensinar o outro a se sensibilizar. Isso é a tua vida com Deus. É a sua vida, é o seu caminhar. Amém, queridos? Capítulo 2, versículo 5. Eu vou resumir um pouquinho a história. Neemias se apresenta agora para o rei. O rei, aqui nesse momento, era o rei Artaxerxes. Era o rei pós-Dario. Então, Neemias já vai comparecer, mas ele comparece ao rei triste. E, queridos, já era terrível um serviçal aparecer triste perante o rei. O rei não gostava, o rei se incomodava com aquilo. Mas Neemias não consegue burlar, não consegue disfarçar. E olha o que diz o texto, capítulo 2, versículo 5. E disse ao rei, Neemias diz ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Rei, permita-me voltar por um tempo até minha casa, porque eu quero reedificar, eu quero ajudar o meu povo. Eu quero me posicionar, eu quero me posicionar. Eu estou me posicionando. Eu não apenas me sensibilizo, mas eu me posiciono, eu quero ir. Enquanto estou pregando aqui, olhe para a sua vida. Olha aquela área que você ainda não tem se posicionado. Olha aquela área que talvez você até esteja sensível, mas não tem coragem de se posicionar. Porque, queridos, aqui o que estava em risco? Neemias perdeu o emprego. Se posicionar não é fácil. O rei poderia falar, Neemias, tu tem tudo muito melhor aqui, cara. Vai se preocupar com aqueles miseráveis judeus. E eram miseráveis mesmo, queridos, estavam vivendo em miséria. Você vai se preocupar com eles. Neemias estava correndo o risco do emprego, queridos, do seu status, da sua zona de conforto, está confortável ali, para que mudar? Mas Neemias vai com cara e coragem, queridos. Rei, me dá carta, me libera, para que eu possa ir até lá, até o meu povo, e ajudar o meu povo. Me ajuda, rei, me ajuda. Mesmo correndo risco, se posicionou, querido, se posicione nesta noite, em nome de Jesus. Na área da sua vida, seja não tem emprego, seja na sua vida espiritual. Hoje eu falei pela manhã, né? Há limites para a liberdade cristã? É óbvio que há. É óbvio que há.
Liberdade não é libertinagem. Eu sou livre, amém? Minha liberdade é responsiva, tem responsabilidade. Eu sou responsável pela minha própria vida, eu sou responsável por aqueles que estão na minha casa, na minha família, eu sou responsável também por aqueles que estão andando ao meu lado. O meu proceder vai influenciar. Você influencia, amém, queridos? Você pai, você mãe, você influencia seus filhos no trabalho, se você tem um cargo de chefia, você influencia. Então a sua liberdade cristã, ela tem limite. Amém? Glória a Deus. Se posiciona, queridos. Se posiciona, não é fácil, mas Deus te honra, Deus te honra. Deus te honra e eu tenho certeza disso. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, primeiro ponto, sensibilidade. Segundo, tome coragem, se posicione. Terceiro, olha o que diz Neemias capítulo 2, versículo 11. Neemias 2, versículo 11, diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Neemias vai para Jerusalém. Vou repetir, versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Interessante, né, queridos? Porque Neemias tinha um propósito no coração. Neemias tinha um sonho, abençoar o seu povo, restaurar os muros, construir os muros, porque Jerusalém estava sem muros. A parte do templo já estava toda quase construída por Esdras, com Zorobabel, com Jesua e outros, ok? Mas Neemias tinha a função de reconstruir os muros e ajudar o povo nas suas casas que estavam destruídas. E olha como ele chega. Quem tem sonhos aqui, queridos? Quem tem propósito? Todos nós estamos vivos, tem sonhos. Está vivo? Tem sonho. Amém? Conta teu sonho para todo mundo, não. Amém? Olha como Neemias, ele é inteligente demais, queridos. Ele chega em Jerusalém, ele podia chegar anunciando, né? Estou aqui debaixo de uma ordem do rei da Pérsia, porque naquele tempo, queridos, a Pérsia governava o mundo. Então Jerusalém era uma província da Pérsia. Ok? Então ele poderia chegar: estou aqui debaixo de uma carta do rei Artaxerxes, estou aqui e vou reconstruir todos os muros. Não. Olha o que ele fala, versículo 12. Então à noite me levantei, ele sai à noite, com poucos homens, não declara a ninguém o que o Deus tinha posto no seu coração. Olha a estratégia toda dele, de chegar aos poucos, aquele jeito mineirinho, né, queridos? Comendo pelas beiradas, aos poucos. Cuidado com quem você abre o teu coração. A maior riqueza procede do coração. A Bíblia diz: tem uma coisa que você deve guardar, guarda o teu coração. Tem pessoas que abrem seus sonhos, seus projetos de vida para todo mundo, vira bagunça. Guarda aquilo que Deus tem para você no teu coração, e na hora certa, Deus vai agir. Amém? Neemias chega à noite, aos poucos, não declara a ninguém. Ele chega na cidade, não declara a ninguém o que ele está fazendo ali. Então, primeira coisa, querido, se sensibilize, se posicione, guarde o projeto que Deus colocou no seu coração, no seu coração. No seu coração. Queridos, porque, infelizmente, é certo, tem pessoas que quer conhecer um amigo? Quer conhecer amigo? Conta uma vitória para ele. Não é contar derrota, porque derrota, queridos, todo mundo acaba de uma forma ou de outra, te consolando. Conta vitória. Quero ver se ele vai se alegrar. Se ele se alegrar contigo, festejar, e eu falo aquela vitória estilo Flamengo, né, o ano inteiro. Para se alegrar mesmo, aquela vitória robusta. Vê se ele vai se alegrar. Aí te tira o Flamengo agora, queridos. Mas amigo é aquele que se alegra contigo. Aquele que se alegra com as tuas conquistas, queridos. Esse amigo. São raros. Amizade, às vezes eu converso com meus filhos. Se você conseguir 3 na vida, dê graças a Deus. Amigo que você abre teu coração, que você conversa, que você compartilha sonhos, projetos. Olha, queridos, por isso que a Bíblia diz que é amigo mais achegado do que irmão. Quando aquele amigo, quando você encontra, mais achegado ainda do que irmão, agarra, esteja ao lado dele, amém? Mas
Neemias tem estratégia, querido. Ele sabia que não podia estar falando para todo mundo. Ele não podia compartilhar seus sonhos, seus projetos com qualquer um, porque obviamente, os adversários iam se levantar, pessoas não iam gostar. Aí você chega, tem um projeto no teu coração e você compartilha com A, B ou C. Eu sempre falo isso, eu sempre fui muito concurseiro, né? Então, você chega numa sala de concurso público, aí você pergunta para alguém do lado, como é que está teu ritmo de estudo? O que a pessoa vai falar? Estou mal, estou muito fraco. Aí você pergunta para o outro, estou quase desistindo. Mentira. Os camaradas estão voando, estudando pra caramba. Ele quer te desanimar. Ele quer que você pare também. Então, queridos, quando você começa a compartilhar teus sonhos, teus projetos, adversidades vão surgir, problemas vão se levantar. Então, Neemias, muito sábio, ele vai na encolha, ele vai devagar, ele não abre o seu coração, não abre o seu coração. Amém? Continue orando, compartilha com aqueles que você confia, que são pouquíssimos. Então, primeiro, queridos, se sensibilize, se posicione, guarde o teu coração, seja sábio. Versículo 13. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e pela porta do monturo é lixo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Eu gosto disso, queridos, porque antes de falar sobre o que Neemias iria fazer na cidade, o que ele faz? Eu não quero o testemunho dos outros. Eu não quero a carta que meu irmão falou que a cidade está destruída. Eu quero ver. Quero ver com meus olhos. Não adianta seguir o que disseram para você. Ah, me disseram isso, pastor. Você já ouviu os dois lados? Você já viu a situação por concreto? Você já viu a situação? Já perguntou para ele, para ela? Já confrontou? Neemias não quis saber, a princípio, apenas da carta do seu irmão que disse que a cidade estava destruída. Ele foi e percorreu a cidade toda, vendo com seus próprios olhos qual era o dano da cidade. Porque ele não queria saber o que outros estavam falando. O que importava era o que ele estava vendo. Quantas vezes somos levados por que outros falaram, em nome de Jesus? Amém? Seja sábio. Tenha as suas próprias conclusões. Ouça todos. Quantas vezes somos levados para tomar medidas imediatas, somos levados pelo afã, ainda mais aquele que tem um temperamento mais sanguíneo, né, de tomar atitudes intemperadas, intempestivas, melhor dizendo. E aí acabamos cometendo erros, queridos. Calma, amém? Está cansado? Vai dormir. Não responde nada na hora, não. Recebeu aquela mensagem no WhatsApp? Deixa para amanhã. Vai dormir, reflete um pouquinho, pensa um pouco sobre a situação. Neemias não quis tomar nenhuma atitude sem ele mesmo saber qual era a situação de fato que estava vivendo o povo. Amém, queridos? Então eu me sensibilizo, eu me posiciono, eu sou sábio, eu quero saber o que está acontecendo. Às vezes você compra briga, está furado, queridos. Às vezes por amizade você acaba se colocando em situações que a Bíblia diz, cai o ajudante e o ajudado, cai os dois juntos. Porque você ajuda aquele que não quer ser ajudado. Tem pessoas que não querem ser ajudadas. Não querem ser ajudadas. Você sempre vai estar solícito, mas saiba que tem que dizer algumas verdades. E Neemias, ele queria saber o que estava acontecendo para tomar qualquer atitude. Amém, meus amados? Glória a Deus. Posicionamento. Versículo 16. Olha aqui de versículo 16. Não sabiam os magistrados, aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. 17. Então lhes disse, chegou a hora de dizer, né, queridos? Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Maldição, né? Versículo 18. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para boa obra. Chegou uma hora que Neemias agora ele fala, olha, realmente o que Deus tinha planejado, colocado no coração dele, ele vai, olha, vocês não estão vendo o que está acontecendo, vamos reedificar, vamos levantar o muro da cidade. Eu não sei se alguém já foi em Jerusalém. Eu tive o privilégio de estar em Jerusalém, e queridos, os muros são lindos, apesar de não serem os muros da época, mas Jerusalém é conhecida pelos seus muros,
muros altos, como todas as cidades daquela época eram muradas por segurança. E sem muro a cidade não tem segurança. E agora Neemias chama o povo, agora ele abre o verbo, agora ele abre realmente seu coração, ele confessa o propósito dele estar ali. E a Bíblia diz, no finalzinho do versículo de número 18, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Queridos, precisamos de ajuda, amém? Neemias não podia fazer nada sozinho. Neemias não podia fazer nada sozinho. Somente com a ajuda de outras pessoas que se sensibilizavam também com aquilo. Quando Neemias começa a falar, a Bíblia diz, fortaleceram as mãos para a boa obra. Todos se fortaleceram, todos se ajuntaram. Isso é igreja, queridos. Nos ajuntando num propósito só. Amém? Para sermos ajudados, abençoados. Essa é a força da igreja. Amém? Amém ou amém? Amém. Versículo 19. Porém, aí aparece todos os Sambalates da vida que a gente conhece, né? Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Queridos, é o que eu sempre falei, quando você se posiciona, adversidades vão surgir. Então, não quer adversidade? Continua aí na sua zona de conforto, paradão. Mas se você quer crescer, se você quer amadurecer, se você quer crescer como família, como homem, como marido, como esposa, como trabalhador, querido, se posicione. As adversidades fazem parte. Foi só falar que estavam ali para reedificar os muros, começaram a se levantar Sambalate, Tobias, Arábios, muitos outros, para combater aquela obra, que era uma obra abençoada, queridos. Mas não queriam. São dificuldades que surgem na nossa caminhada mesmo. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, hein, queridos? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus botou um projeto no teu coração, pode se levantar o que for. Não abra mão, Deus vai operar, Deus vai abençoar. Se levanta o adversário que for, pode ser quem for. Neemias não ia parar, queridos. Por que Neemias não ia parar? Porque Deus colocou aquilo no coração dele. Deus colocou algo no teu coração, não pare, não desista. Em nome de Jesus. Amém? Pula para o capítulo 4. Capítulo 4, versículos número 2. Vamos partir do versículo 1. Neemias 4, versículo 1 diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Então a primeira coisa que Sambalate fala é chamar os judeus de fracos, né? Então já começa, toda batalha é na mente, né, queridos? Toda batalha começa na mente, toda batalha. Tentando trazer uma baixa autoestima, tentando enfraquecer o povo, começando uma obra. Que faz esses fracos judeus aqui? Queridos, não somos fracos, amém? Somos fortes em Deus. Não deixa que nada venha abalar a tua mente. Às vezes as situações nos colocam em momentos em que pensamos realmente, olha, isso não é para mim, eu não consigo, eu nunca vou ter isso, eu nunca vou constituir uma casa, uma família, nunca vou ter aquele emprego dos meus sonhos. Situações nos levam a nossa autoestima cair lá embaixo mesmo. Mas eu sempre falo, queridos, e dou uma analogia do quais são os exemplos que nós estamos vivendo, né? Quando você vai numa academia, e na academia tem os espelhos, né? Os irmãos já ouviram falar sobre isso. Vários espelhos, né? Aí você vai na academia, você começou a malhar, poxa, caramba, estou forte, hein? É legal. Aí você chega em casa, toma banho, né? Quando olha no espelho, aquele franguinho, né? Por quê, queridos? Porque na maioria das academias, os espelhos têm uma curvatura um pouquinho mais acentuada para realmente acentuar a tua imagem. E quando a gente chega no banheiro, meu Deus, misericórdia. Mas o que eu estou querendo mencionar em relação a essa analogia? É porque a vida são espelhos, queridos. Teu pai é um espelho para você, tua mãe, teus amigos. Então, tem espelhos que não foram bons. Isso nos abate pra caramba. Mas o teu espelho tem que ser Jesus. Amém? E ele, por mais que digam que você é fraco, você não vai conseguir. Eu sou forte em nome de Jesus, vou vencer em nome de Jesus. Amém? Mas a primeira arma de Sambalate foi essa, olha. Aqueles fracos judeus. Permite-se-lhes isso, sacrificarão. Olha que interessante, queridos. O inimigo,
que era o sacrifício naquela época? Era a forma que tinha de ter comunhão com Deus. Naquela época, no Antigo Testamento, era assim. Amém? Era através de sacrifícios, holocaustos de animais. Era a forma de comunhão com Deus. Então, o que Sambalat... Hoje não tem nada a ver, amém, queridos? Por isso que João Batista fala de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus, porque é aquele que iria morrer por nós. Jesus não era um animal, não era um cordeiro, mas ele estava simbolizando o passado, onde no Antigo Testamento era animal, e agora quem morre por nós é Jesus, o Cordeiro de Deus. Amém, queridos? Mas quando eu leio essa mensagem, os Sambalates da vida não queriam que o povo sacrificasse, porque sacrificar era a forma de ter comunhão com Deus. Guarde uma coisa, queridos, quer ter como é que eu posso falar? Como é que eu posso falar? Bom, não vou falar então. Se quer ter uma direção para a sua vida, quer saber se aquela decisão que você vai tomar é de Deus ou não é de Deus? Pergunte-se assim: isso vai atrapalhar a minha comunhão com Deus? Só baixa essa pergunta. A decisão que você vai tomar, naquilo que você vai se posicionar, vai atrapalhar a tua comunhão com Deus? Vai impedir a tua comunhão com Deus? Bota isso na balança. Veja se vale a pena você tomar essa decisão ou não. Porque o que o inimigo queria, de fato, queridos, não era só os murozinhos não serem construídos, impedir isso. Não queria que o povo tivesse comunhão com Deus, não queria que o povo sacrificasse. Sacrificarão? Não podem, não podem. Eles não podem ter comunhão com Deus. Porque até eles sabiam que se o povo tiver comunhão com Deus, ninguém consegue impedir. Então, queridos, nas suas decisões, pese isso. Vai impedir a minha comunhão com Deus? Vai me tirar da direção de Deus? Ou isso vai me levar ao encontro de Deus? Que leve ao encontro de Deus. Amém? Que não mitigue, que não diminua a tua comunhão com Deus, mas que, muito pelo contrário, acentue a tua comunhão com Deus. Então, nas decisões que eu vou tomar, quando eu vejo isso, eu começo a entender discernimento. Nessas etapas todas para se posicionar, tenha discernimento. Porque o que o inimigo quer é que você não tenha comunhão com o Pai. É isso, sempre toda a história vai terminar nisso, se você tem comunhão ou não com Deus. Porque um dia, queridos, eu quero ouvir do meu Pai, dizendo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do meu Pai. Eu quero ouvir isso, no final da minha vida, eu quero dizer o que está em Mateus capítulo 24, entra no gozo do meu Pai. No último dia eu quero viver eternamente com Deus. Amém, queridos? Essa é a comunhão que eu quero ter. É esse meu histórico que eu quero ter de vida. Amém, meus amados? Então, discernimento espiritual. Tudo isso que eu falei, posicionamento, sensibilidade, discernimento espiritual. Naquilo que eu vou tomar decisão, vai me tirar da comunhão com Deus? Vai ou não vai? Vai? Então, olha, não é para mim não. Amém, queridos? Glória a Deus. Dê mais de um pulinho aí. Versículo, estou quase encerrando, queridos. Versículo de número 7. Olha aqui de versículo 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios e os amonitas e os asdoditas, ou seja, todos aqueles povos ao redor de Jerusalém, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Guarde uma coisa, queridos, quando você se posiciona, as brechas estão quase fechando, é aquele muro que ainda faltam alguns tijolos, tem algumas brechas que precisam ser preenchidas, e quando estava, a Bíblia diz, quando estava quase o muro pronto, havia só algumas brechas, quase tudo pronto, Tobias e Sambalate, todos aqueles endemoniados, ficaram irados. Guarde uma coisa no seu coração, queridos, quando as coisas começam a piorar, tua vitória está muito perto. Quando as coisas começam a piorar, a tua vitória está muito perto. Amém? Começaram a se levantar, por quê? Porque o muro estava quase sendo concluído. Quase. É claro que esse muro aqui é físico, mas eu quero falar daquele muro, daquele projeto teu, que você ainda não sabe se está para concluir ou não sabe em que etapa está, e as coisas estão se levantando para que não se conclua, não aconteça aquele sonho teu, que ele saiba que Deus está montando tijolinho, tijolinho. Vai chegar a hora que vai estar tudo completo em nome de Jesus. Se está se levantando muitas coisas, está chegando a tua vitória. Amém? Não pare, não desista. Isso é vida com Deus. Se está se levantando, se está piorando. Depois eu tenho uma mensagem que vai virar um livro, queridos. São
O nome é proposta indecente. Proposta indecente são as propostas que Faraó fez para que o povo de Deus não saísse do Egito. Cada proposta, assim, endemoniada. E são propostas que acontecem em nossas vidas realmente. Principalmente quando estamos para conquistar algo. Porque a gente não sabe, né, queridos? Deus é atemporal. Né? Deus é atemporal. Deus não está preso a presente, passado e futuro. Deus está vendo num flash só aqui meu nascimento, meu crescimento, minha morte. Eu costumo falar que Deus está tranquilão no trono dele, porque está vendo a minha vida toda. Mas você não, nós estamos pautados em passado, presente e futuro. Então, eu não sei o futuro, eu fico preocupado, ansioso. Meu passado pode não ter sido tão bom, isso contribui, isso influencia a minha realidade, meu presente. Então é difícil viver nessa terra. Amém, queridos? Mas sabe que Deus está vendo tudo já perfeito, montado e concluído. Então, permaneça firme, confie em Deus, que Ele tem o melhor para a sua vida. Glória a Deus. Agora sim, então, queridos, essas coisas estão começando a piorar. Um dia o irmão chegou para mim, pastor, me converti, fui para a igreja, caramba, as coisas pioraram. Eu falei, seja bem-vindo ao time. Porque a questão não é que as coisas pioram, queridos, é porque agora os nossos olhos espirituais se abrem. O que era normal para mim mentir, o que era normal para outros se prostituir, normal trair, agora para mim não é. Meus olhos espirituais se abriram. E eu começo a nadar contra a maré naturalmente. Mas sempre foi difícil, só que agora meus olhos espirituais se abriram e agora eu começo a ver o que é certo e o que é errado. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo de número 19. Estou quase encerrando. Já falei isso 3 vezes, né? Versículo 19 diz assim: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos do muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes, então olha que Neemias está falando, o muro é muito grande, nós somos poucos, aí o povo começa a ficar espalhado, e quando vem o inimigo, se ficar pouquinho aqui, pouquinho ali, pouquinho lá, ele vai entrar. Então, por onde o inimigo vier, vamos nos juntar. Olha aqui diz versículo 20. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, chamando, para ali correi a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Então, onde a trombeta tocar, vocês que estão dispersos, vão até lá, vamos nos juntar para que juntos nós somos mais fortes. Amém, igreja? O que eu extraio isso para a minha vida? Nesse posicionamento, nem tudo isso que eu estou pregando hoje aqui. Queridos, somos poucos. Espalhados não venceremos, mas unidos, queridos, ninguém... A Bíblia diz que o reino dividido não subsiste. O que é um reino dividido? Reino dividido é dividido, né? Não subsiste. Por isso que o reino do diabo, do inferno, ele não é dividido. Ele tem hierarquia, tem toda uma ordem. Os demônios caídos, tem toda uma ordem. Então, reino dividido não subsiste. Tem que ter unidade. Então, o povo que Deus, Neemias está falando assim, olha, se nós somos poucos, mas se estivermos unidos, Deus vai trazer vitória. Se a tua família estiver unida, se você, marido, esposa, estiver unido, você com seus filhos estiverem unidos, se você no teu trabalho, no teu setor, estiver unido, queridos, ninguém segura em nome de Jesus. Se vocês estiverem falando a mesma língua, o mesmo pensamento, a mesma sintonia, ninguém segura. Deus está naquele meio. Amém, meus amados? Então, preze pela unidade, preze por estar juntos, preze por igreja. Essa comunhão que eu falei, que eu não posso fazer individualmente, eu posso fazer enquanto igreja, com os meus irmãos. Amém, meus amados? Último ponto, e agora é o último mesmo, como eu falei nas outras vezes. Neemias capítulo 6, versículo de número 18, versículo número 10, para encerrar mesmo, queridos. Olha aqui de versículo 10. E a última tentativa dos inimigos para destruir o povo. E essa é sutil e derruba muitas pessoas. Olha o que diz versículo 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, olha que nome bonito para você botar no seu filho aí, filho de Metabel, meu Deus, que estava encerrada, disse ele, olha o que ele diz, parece um conselho muito bom, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te.
Aliás, de noite virão matar-te. Então ele dá um conselho bom, olha, vamos à casa, vamos ao templo. Versículo 11. Porém eu disse, Neemias dizendo, homem, como eu fugiria? Primeiro que Neemias fala, olha, não sou homem de fugir. Por que eu fugiria? Neemias começa a questionar já o conselho daquele dito profeta. Ele fala, como eu fugiria? Neemias não é homem de fugir, queridos. Nós não somos homens e mulheres de fugir, amém? Em nome de Jesus. Se Deus colocou algo no teu coração, vá até o fim, permaneça, que Deus vai te honrar. Em nome de Jesus, amém? Então, primeira coisa que ele diz, versículo 11. Porém eu disse, homem, como eu fugiria? E a outra pergunta, e quem há como eu que entre no templo para que viva? Porque Neemias não era sacerdote, só os sacerdotes entravam no templo. Aí um profeta diz o Senhor teu Deus, que acontece infelizmente muitas vezes, mandou ele, que não tinha autoridade para entrar no templo, entra no templo, se esconde lá. Neemias, que conhece a palavra, que tem discernimento da palavra, fala, peraí, primeiro que eu não fujo de ninguém, segundo que eu não sou sacerdote para entrar no templo, está estranha essa profecia, Queridos, a última atacada do diabo na vida de Neemias foi trazer confusão no meio espiritual. Cuidado, porque às vezes nós escutamos, um dia teve uma pessoa, para não falar outra de forma pejorativa, né? Uma pessoa que veio aqui pregar, né, queridos? Meu Deus. E ele entregava CPF, quem lembra disso? Entregava CPF, né? Aí eu assim, CPF não precisa ser entregue, porque eu já sei o meu. Queridos, o nome disso se chama adivinhação. Pode ser o que for, ou pode ser entrar no Facebook e pesquisar a vida dos outros. Eu não sei. Eu sei que não tem nada de Deus nisso. Eu não preciso saber o que eu já sei. E no que edifica isso? Qual o propósito de falar meu CPF? E olha que o cara acertava mesmo, queridos. Acertava. CPF do teu filho, da tua filha, tal, aqui, falou aqui. Quem estava aqui viu isso. Era de Deus? Não era de Deus, queridos. Não era de Deus. Não tem edificação nenhuma. Para quê? Para que falar de CPF? Eu sei o meu. E mesmo que fosse algo assim, o que edifica? Qual o propósito disso? Mas os menos conhecidos acabam entrando em euforia, né? É a mesma coisa. Mas Neemias era um homem com discernimento espiritual. Peraí, está errada essa profecia. Eu não preciso fugir. Eu não sou sacerdote para entrar no templo. Então, a última atacada do diabo, queridos, para tentar parar o teu posicionamento, infelizmente, dentro da igreja. Na igreja, queridos, nós nos desarmamos, né? Você entra na igreja, você se desarma. Você pensa que aqui nenhum problema vai acontecer. Onde tem ser humano, queridos, tem problema. Você vai se decepcionar, você vai se entristecer, mas assim, esse é o poder da igreja, queridos. A igreja é uma família. Você que tem irmão, você já se decepcionou com ele? Já brigou com ele? Eu briguei demais com meu irmão, com a minha irmã, coitada da minha irmã. Éramos dois mais velhos, minha irmã sofria, pequenininha, até hoje a gente brinca com isso. Mas no final, estávamos nos abraçando, nos beijando, porque somos família. Se eu não entender isso, queridos, eu não vou ficar em igreja nenhuma. Nenhuma. Não tem igreja perfeita, não tem igreja que não tenha falhas. O que não pode ter é pecado, queridos. Não pode ter pecado no altar. Não tem como. Mas problemas vão ter no seio da igreja. Então, o que o inimigo está fazendo agora era tentar trazer essa decepção com Neemias e ele esquecer da adoração a Deus. Mas Neemias, homem firmado na palavra, eu não fujo e essa profecia aí não bate com a palavra. É anátema, maldição, rejeito. Amém, queridos? Discernimento espiritual, mais uma vez. Conheça a palavra para você não ser levado por todos os ventos de doutrinas. Porque hoje que tem pessoas falando em nome de Deus, terrível. Cada exemplo terrível. Amém, meus amados? Então se firma na palavra. Se você se firmar na palavra, você não é levado por essas profetadas que a gente diz, né? Amém, meus amados? Agora sim, para encerrar. Versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. 52 dias os muros foram reconstruídos, porque esse homem se posicionou.
Que eu não sei qual o muro da sua vida que precisa ser reconstruído, não sei. Não sei o que foi que está caindo, não sei a brecha que tem, mas eu sei que tem muros na sua vida, na sua família, na sua casa, nos seus sonhos, no seu trabalho, que precisam ser reconstruídos. Se posicione, se sensibilize, ouça todos, tome posição, amém? Tenha discernimento espiritual sobre as situações, não seja levado por qualquer vento de doutrina, mas se posicione em Deus, e Deus vai te honrar, em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé. Se posicione, queridos. Ah, pastor, mas situações vão se levantar, adversidades, sem dúvida, mas se levantam para cair. Todos esses Sambalates, todos esses Tobias que se levantaram contra Neemias, caíram por terra. O muro foi reconstruído em 52 dias, tempo recorde, queridos, tempo recorde. Os muros de Jerusalém foram reconstruídos, porque um homem se sensibilizou, se posicionou, correu o risco de perder o seu emprego, tinha conhecimento espiritual, se posicionou e Deus operou, Deus abençoou a sua vida. Amém? A pergunta é, onde Deus está te chamando para se posicionar? Onde Deus está te chamando para se posicionar? O primeiro posicionamento que eu tenho é minha vida com Deus, quando eu entrego minha vida para Jesus. Entrego a minha vida para Jesus, é o primeiro posicionamento que eu tenho em Deus. E outros demais que vão vir. Eu quero te encorajar nesta noite, amém? Para que você venha olhar para dentro de si, pastor, Deus, fala com Deus, Senhor, onde eu não estou me posicionando? Onde eu estou falhando? Onde eu estou decepcionando? Onde eu não estou me sensibilizando? Onde eu estou frio? E Deus vai falar contigo.